E nenhum. Esse cara trabalha 3 vezes por semana, ganha quanto? Pois é, o dinheiro é nosso. Porque nem eu estava falando para um menino que foi botar ar-condicionado, limpar ar-condicionado. Ah, mas eu não pago imposto. Você não paga o imposto de renda. Mas o bombom que você come, você paga imposto. As pessoas não têm noção, porque o país é tudo de analfabeto. Então vamos lá. Bora para cá. Ontem, galera, a gente começou a ver verba trabalhista rescisória e indenizatória, tá? E a gente viu aqui aviso prévio, né? Vimos aqui aviso prévio. Aí vimos aqui o saldo de salários, né? Saldo de salários. Vimos o 13º salário, como é que calcula o bendito 13º salário. Vimos as férias, mais o terço constitucional. Aí eu vou até colocar assim, vimos as férias vencidas simples, vimos as férias vencidas dobradas, tá? E nós vimos as férias proporcionais. E vimos, inclusive, como é que calcula essa proporção. Hoje a gente vai brincar com um negócio chamado de levantamento dos depósitos de FGTS, a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS e mais uma vezinha de azul, né? A indenização, né, adicional, tá? Indenização adicional do artigo 9º da Lei 72, meu sonho dourado. Cara, eu fiz uma pesquisa uma vez de questão de concurso público. Eu só me lembro de ter encontrado uma questão sobre isso aqui. De concurso, foi de OAB não. Isso aqui seria a cara de uma segunda fase. Para mim era tipo assim, era ou uma tese de uma reclamação trabalhista, contestação URO, por exemplo, ou até mesmo uma questão subjetiva. Mas não cai. Eu acho que o pessoal não conhece essa lei. 7.2, acho que na hora que acordarem para Jesus lá também, aí vão botar. E é bem facinho. E muito pouca gente fala. Muito pouca gente fala. Isso aqui foi visto ontem, aviso prévio, saldo de salários. Lembrando, pessoal, que a liberação do online para vocês, que acho que a Aline vai liberar, ou é hoje, vai começar a liberar amanhã de manhã, vocês têm que prestar atenção que quando a Carol manda a mensagem lá no grupo, para você mandar o seu nome e o seu e-mail, vocês prestem atenção que ela manda mandar o e-mail para ela, vocês mandam para mim. E essa falta de atenção, ela não poderá. Essa falta de atenção vai lhe reprovar no dia 16 de fevereiro. Porque a FGV, ela trabalha com isso. Eu já disse na primeira fase, eu vou dizer na segunda fase. O pessoal da FGV é inteligente, eles têm lá psicopedagogos altamente capacitados. Eu já fiz um treinamento com o pessoal da FGV. A Unifor aqui em 2013, ou foi 2014, a Unifor, durante as férias dos professores, a Unifor chamou, cadê as meninas da Unifor aqui? Cadê o João Vitor e a... Pronto. A Unifor chamou o pessoal da FGV, e quando eu entrei na Unifor em 2012, foi para tocar um projeto, que era o OAB Tô Dentro. Eu falei para você, né? Quem queria esse projeto foi eu. Claro que não foi para frente, né? E não tinha apoio de ninguém lá dentro. E muito embora eu cheguei para isso. Mas vem para cá almoçar, a pessoa não pede nenhum iFood, né? E aí, eles chamaram o pessoal da FGV para ensinar a gente a criar questões, exatamente usando a lógica deles da FGV. Eu assisti essa aula assim, ó. Os coleguinhas, ó, teachers, ó, estavam nem olhando. Moral da história, durante os 3 anos que eu estive lá, praticamente toda semana era chamado na coordenação. Porque eu estava aplicando as regras que eles mandaram aplicar, aí os alunos não aceitavam e eles acobertavam. Aí teve um belo dia que eu cheguei lá e disse, não quero mais não, dá para mim não aqui. Aí foi quando eu desisti de dar aula em faculdade, não vou dizer que não vou dar aula nenhuma, ninguém sabe o futuro. A minha intenção é de não dar aula em nenhuma faculdade, porque para mim não dá. Não dá de jeito nenhum, né? Então, o pessoal deve chegar esperto, eles sabem quais são os erros de vocês. É como se fosse eu, numa sala de aula. Se eu faço uma prova, eu faço uma reclamação trabalhista, que você não consegue fazer a primeira tese. E está tudo na lei. Mas você não faz a primeira tese. Se vocês quiserem uma dessa, você não faz uma. Eu não faz uma.
Então, eles sabem todos os erros de vocês. O erro principal deles é que eles sabem que vocês cometem a falta de leitura, falta de atenção. Carol coloca lá, mande o seu login e senha para mim. Vocês mandam para onde? Para mim, para Alexandre. Mãe para ela, Carol, vocês mandam para mim. Então, prestem atenção, a gente tem que mandar o login, a senha para a Carol liberar, na verdade quem libera é a Aline, para liberar o acesso à plataforma, tá? Porque senão você vai ficar sem acesso, perfeito? Então, vamos lá. O pessoal do online já tem acesso, né? É só aqui do presencial. Então, nós temos aqui o 13º salário, as férias mais 1/3, modalidade simples, dobrada e proporcional. Bora agora para o levantamento do FGTS. Vou lá para o outro lado, Osiris. O levantamento do FGTS, pessoal, ou o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, esse trio aqui é bom, viu? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele também tem previsão na Constituição Federal. Vê para mim, se não é o 2, é o 12. É o artigo 7º, ou é inciso 2º, o artigo 7º, inciso 12. Eu acho que é inciso 2º. Artigo 7º, inciso 2º, tá? Artigo 7º, inciso 2º da Constituição Federal. É o FGTS, o Fundo de Garantia do... Terceiro, é? É não, mano. É? Vê aí. Vixe, errei, feio. É o terceiro mesmo? Que burro dá zero para mim. Vamos lá. Artigo 7º, seguro-desemprego, 12 é salário família. Né? É, pronto. Não, então foi vacilo meu mesmo. Bora. Então lá vai. Se você pegar o artigo 7º, inciso 3º, ele vai dizer assim para você. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam melhoria de sua condição social. Inciso 3º, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS, ele é uma poupança que o empregador ele é forçado a fazer em nome do empregado. O dinheiro não é do empregador, o dinheiro pertence ao empregado. Mas o empregado não vai, vou explicar melhor, tá? O empregado não vai poder movimentar esse dinheiro, vamos dizer assim, quando ele quiser e bem entender. Então, repito, o FGTS é uma poupança que o empregador, seja empregador urbano, meu amor, seja empregador rural, ou seja empregador doméstico, o empregador é obrigado a fazer em nome do empregado. Tio, qual é o valor médio? Qual é o valor médio do FGTS? É 8%. 8% sobre a remuneração do empregado. Remuneração são as parcelas de natureza, é o conjunto das parcelas remuneratórias que o empregado recebe. Vocês vão ler, acho que terça ou quarta-feira, vocês vão ler o capítulo de remuneração, aí não vai ter dúvida nenhuma para a gente fazer as teses. Então, o FGTS, ele corresponde a 8% sobre a remuneração do empregado. Claro que tem tá tudo na lei, não precisa ser a PRA, tudo na lei. Claro que tem o aprendiz, que é 2%, a doméstica é 8,5%, mas ela é 8,5%, não sei se eu vou conseguir fazer o cálculo aqui, mas ela é 8,5% assim, só para você entender e não errar. A doméstica, o FGTS dela é 8%, como os empregados urbanos e empregados rurais. Tio, não, é 11,32%, né? Mas por que, tio, que a gente deposita 11,32%? Porque esses 3,2% é como se fosse uma antecipação dos 40% da indenização. Eu tenho um empregado urbano normal, eu tenho um empregado rural normal. Todo mês eu deposito na conta dele do FGTS 8%. No dia que ele for demitido, por exemplo, sem justa causa, só meninas lindas, hein? No dia que ele for demitido sem justa causa, o que é que eu faço? Pago a indenização de 40%. Mas uma coisa é o empregador, empresário, empresa, que tem aquele dinheiro entrando, né, circulando, não é circular, né? Que tem aquele dinheiro circulando o tempo em todo, né? Outra, até porque a gente circula dinheiro, não quer dizer que o dinheiro, as pessoas confundem faturamento com lucro, né? Ah, o curso faturou 2 milhões no ano. Você vai, quanto é que é o lucro? Esse faturamento, quanto eu ganhei. Aí o faturamento é tudo, é o lucro, é o que você tira, depois tirar funcionário, né, provedor, não sei o quê. A despesa tudinha, como diz no interior, tudinha, a despesa tudinha, né, tudinha. E eu ainda vou mais. E eu ainda vou mais. Eu tiro a despesa de casa. Por quê? Se eu não tiver onde morar, eu consigo trabalhar direito? Se eu não tiver o que comer, eu consigo trabalhar direito? Se eu estiver estressado, não puder descansar, viajar, eu consigo trabalhar direito? Então eu ainda tiro essas despesas.
Para mim, isso faz parte do... É porque era para ser, mas é porque as pessoas já têm que mudar o conceito de economia, mas uma besteira. Era para ser. Porque isso faz parte do patrimônio intelectual da empresa. Principalmente uma empresa que depende, vamos dizer assim, 100% de profissionais. Não depende de máquina. O SAT depende de uma máquina? Não, depende de mim, depende da Bruna, da Tainã, não é verdade? Do Sinfrônio, do George, né, do Rafael Novaes. Então, são pessoas, não são máquinas. Então, assim como as máquinas, a manutenção delas está no custo da empresa, a manutenção do ser humano deveria estar também. Mas isso é papo para outra coisa, tá? Mas só para ter essa noção, aí como a empresa tem dinheiro circulando, pelo menos o dinheiro do faturamento, aí quando você demite o empregado, aí você paga, né, o valor daquela indenização de 40% de uma vez. O empregador doméstico já dói. Então imagina um doméstico que está contigo há 5 anos, está contigo há 10 anos, em média, pessoal. Só para vocês, quando vocês forem ler a lei doméstica, vocês entenderem. Em média, pessoal, a cada ano de trabalho, o empregado tem mais do que um mês de remuneração no FGTS. Então, por exemplo, se o cara ganha R$ 1.500 por mês, depois de um ano de trabalho, no FGTS, por ano, vai ter mais do que 1.500. Vai ter os 1.600, 1.700, que além de ter o 13º salário, ainda tem a correção, multa não, a correção e os juros, né? Correção mensal e os juros anuais. Então acaba ficando mais do que... Mas vamos botar um mês de remuneração. Por cada ano trabalhado, esse empregado tem em média um mês de remuneração. Então se o empregado doméstico trabalhou, vamos dizer, você conseguiu pagar, todo mês você pagava lá os 1.500 dela, dá aquela apertada, ou no negócio do meu abuso 13º, dá aquela apertada... Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Depois a gente conversa sobre isso, tá? E você vai entender o porquê do meu abuso do FGTS, do 13º. Talvez você, não vou dizer que você vai concordar, talvez você concorde, tá? E aí, até o final do curso, eu vou dar umas espinhadas aqui, né? Umas espinhadas. Aí, o que acontece? Acontece que você, 1.500, aí no final do ano, aquele apertozinho ali, né? Dá ali o 13º, uma vez por ano, férias, zona mais um terço, você já se aperta, mas aí a bichinha foi embora. Se ela tem 5 anos na sua casa, ela vai ter no mínimo R$ 7.500 de FGTS, que já estão o quê? Depositados. Mas aí você debutou a bichinha para fora, mais para fora, aí tirar, bota aí 40%, faz aí, 40% de 7.500 dá o quê? Dá uns 3.000 conto? Dá mais ou menos isso, né? 7.000, é? 7.500 vezes 40. Vezes 40%, ponto 40. Não, tá errado aí. 7.500, filho de uma mãe. Não sabe dinheiro, não. Dá 3.000, né? 3.000 conto de uma vez, fora o aviso prévio, fora o 10º proporcional, fora as proporcionais, as férias, já pesa mais que o empregador doméstico. Então, para tentar evitar, tá? Para tentar evitar o não pagamento dessa indenização, o que foi que o legislador fez da empregada doméstica? Ele pegou aquela indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS e diluiu mensalmente. E eu sabia fazer esse cálculo, é bem facinho, mas eu me esqueci. É bem fácil, mas eu me esqueci. Como é esse cálculo? Dividiu lá 40%, acho que é por 12 talvez, né? Dividir 40 por 12. Aperta igual, Baitolo. Isso é pronto, exatamente. Ele pegou os 40% que você pagaria no caso de uma rescisão sem justa causa e dividiu por 12 meses. E aí é como se você dividisse o 13º em 12 parcelas. Aí você dividiu a indenização de 40%, fico com raiva de mim não, mulher. A indenização de 40% em 12 parcelas. Claro, aí por isso que quando o empregado doméstico for demitido sem justa causa, aqueles 40% já foram depositados. Tio, e se ele pedir demissão? Tio, e se ele for demitido, se ele por justa causa? Aí o empregador tem o direito de levantar os 40% que ele antecipou durante todo o contrato de trabalho, tá? Então, cuidado, que se perguntarem a você, né, quanto é que é o depósito de FGTS, porque são questões que a FGV pode perguntar a você por pegadinha. Então, para mim, seria mais uma primeira fase. Mas nada impede que ela faça isso na segunda fase.
Ana Clara, ele pegou os 40% que pagaria de uma vez e dividiria por 12. Porque tu fez careta. Aí vai dar mais ou menos 3,1,5, né? Arredondaram para 3,2. E aí, ao invés dele pagar 40%. Também, 40% é a mesma coisa. É a mesma coisa, 40% de 8%. Dá a mesma coisa. Porque são 40% de uma vez e o FGTS é mensal, acaba sendo o mesmo cálculo, tá? Mesmo cálculo. Ou 40% de 8 ou 40% ou 40% de por 12, que é aquela indenização de por 12 seria esse percentual. Aí daria 11,32%. Que agora que eu entendi qual é a sua dúvida, tá? Essa é a mesma coisa no final. Perfeito? Aí o que acontece? Acontece que o empregador doméstico, se ele pedir demissão, o empregado, ou justa causa, esses 3,2 que ele depositou ao longo do contrato, ele vai ter o direito de levantar. Então pode ser uma pegadinha. A FGV ela trabalha com isso. Eu acho difícil cair isso aqui. Mas não custa nada, né? Vai que. Ela trabalha com isso. Porque ela trabalha com o senso comum. Qual foi uma questão que a FGV fez na primeira fase da OAB e que pegou todo mundo? Quer ver como vai pegar vocês? Determinada empresa demitiu sem justa causa o fulano de tal. E marcou o dia para o fulano de tal receber o quê? A rescisão. No dia marcado para receber a rescisão, o empregado que havia sido demitido, o empregado não apareceu. A empresa, não querendo incorrer em multa, em mora e querendo pagar a rescisão, a empresa foi lá e ajuizou uma ação de consignação em pagamento. No dia da audiência da ação de consignação em pagamento, o empresário não foi e nem mandou preposto. Nesse caso, o juiz deverá, 2 pontos. Letra A, olha quem faltou foi o empregador, hein? O juiz deverá, empresário e empregador que faltou. Letra A, o juiz deverá decretar a revelia e a confissão ficta. Letra B, adiar a audiência. Letra C, arquivar o processo. Letra D, dar um beijo no diretor de secretaria. Arquivar o processo ou decretar o empregador que faltou? Revelia ou confissão? Quem faltou foi o empregador. Revelia ou confissão? Pois é, revelia ou confissão não. O empregador, cuidado. Não é quando o empregador faltar que é revelia. É quando o reclamado. Pega o 605, pega o 844 da CLT. É isso que a FGV trabalha, ela trabalha em cima desse erro. E eu passo o curso todinho trabalhando em cima disso. Pega o 844 da CLT. Cadê? Germana, cadê a CLT? E por que que... E a outra, passada? Por que você não traz? Não, tenha calma. Fiquei, preciso de você aqui. Vamos lá. Pega o 844 da CLT. Ela trabalha em cima desse erro, entendeu? Ela trabalha exatamente em cima desse erro. E ela vai em cima do que eu chamo, sabe de quê? Eu chamo isso de... Eu esqueci, pessoal, minha cabeça não tá boa. Eu chamo isso de... Vamos lembrar. E olha que nas minhas palestras que eu dou nas faculdades, eu falei naquele dia o nome desse negócio. Eu me lembro já. Faz parte da minha palestra e eu não me lembro. Vamos lá. Se você pegar o 844 da CLT, olha só. O 844 da CLT fala assim, o não comparecimento do reclamante importa em arquivamento. E o não comparecimento do reclamado, revelia aí, confissão. Ele não falou que se o empregado não comparecer, é arquivado. Não disse aí que se o empregador não comparecer, é revelia. Falou isso não. Mas, professor, é porque 99%, não, 99,9999999% das reclamações trabalhistas é do empregado contra o empregador. Mas tem aquele 0,00001% vagabundo. Vocês não lembram mais da música? 1% vagabundo? Porra. Nem falso lembra mais. E tem aquele 0,001% vagabundo. Pega o 651 da CLT agora. Pega o 651. Ela vai em cima de... Mas não tem ninguém burro na FGV não, cara. Não tem ninguém burro lá, não tem ninguém tapado lá, não. O mais burro lá deu aula pro Einstein, mano. Foi, cara. O mais burro lá deu aula pro Einstein, mano. Era professor do Einstein, cara. Ainda chamou o Einstein. E tu sabe que o Einstein tinha... Né? Sabe que ele era um péssimo aluno, né? Nas outras disciplinas, né? Sabiam, né? 651. Olha o 651 da CLT. Olha o 651. Da CLT, mano.
Aqui é 661, mas tu tá pior do que eu, mano. A idade para chegar para nós dois, ó. A competência das varas do trabalho, cadê, menino? Né? É determinada pela localidade onde o empregado. Aí você vem aí com a posta, ele vai explicar. O empregado sendo o quê? Reclamante ou reclamado. Então o empregado pode ser o reclamante, o empregado pode ser o reclamado, viu? Tem uma peça, pessoal, é tão engraçado, para não dizer o contrário, quando eu vou fazer a semana de revisão. Na semana de revisão, eu pego umas peças cavernosas. Só que a semana de revisão é pública. Muito embora a semana de revisão você contribua com 20 ou 25 reais, porque eu compro alimentos para a Madre Paulina, que eu estou mandando só metade, que só deu metade dos alunos. Ela é solidária, tá? É 20, 25 reais a semana de revisão, a semana inteira. Todo mundo tem que contribuir, senão não participa. Então, muita gente de fora vem, de outros cursos desesperados. Quando eu coloco uns enunciados cavernosos para você tentar não cair nas pegadinhas da FGV, né? Piores do que a prova. Mas por treino ser duro e o jogo ser o quê? Mais fácil. Aí tem uma delas que é uma reclamação trabalhista do empregador contra o empregado. Aí o mundo vem sempre o quê, Cris? Abaixo. Na hora que tem lá, que o cara tem que identificar a peça, que ele fica, não, isso não pode. Reclamação do empregador contra o empregado não pode. Não pode por quê? Porque você não quer? A FGV ela sabe disso. No dia que a FGV colocar, é por isso que eu faço uma reclamação que você não sai do canto. No dia que a FGV colocar uma reclamação trabalhista do patrão contra o empregado, aí tem nego chorando, esperneando no chão, que não sabe que diabo é aquilo não. Vai fazer contestação, vai fazer ação de consignação, vai fazer inquérito, vai fazer tudo menos a reclamação trabalhista. Não existe esse negócio que patrão não pode entrar com reclamação contra o empregado não, pessoal. O Osíris é empregado. Se o Osíris com raiva aqui, o Osíris é uma pessoa calma, não faria nunca isso. Vai com raiva aqui, pegar essa câmera, pá, quer mais essa porra não, quebrar a câmera e sair me esculhambando por aí, ação de indenização. Até porque ele tem uns carros lá para eu penhorar, ação de indenização minha, SAT, contra o empregado. O pessoal não entra, é porque o empregado geralmente não tem o quê? Com que pagar. Aí eu vai gastar com advogado, parar de ser besta. Mas o Osíris tem. Não tem só o caso dele, não. Tem muitos, porque você tem muitos executivos que são milionários. E o cara causa uma merda na empresa e o patrão vai lá e entra. Né? Por exemplo, administrador de holding. Se ele for empregado da holding e melar a vara, a holding entra contra ele e ele é empregado. E ele vai ter o quê? Vai ter como pagar. Esses caras ganham 30, 40, 50 mil conto, dependendo da empresa. Um empregado são 3, 4 milhões por mês. Isso aqui é a pobreza nossa aqui do Ceará. Aí para São Paulo é 20 milhões. O William Bonner, é porque a Globo fez o quê? A Globo ele colocou todo mundo pejotizado. Porque o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão ridícula para você ver. Que eu vou falar e você vai gostar. Então para você ver que meu problema não é o direito do empregado. Meu problema é a forma como o governo trata todo mundo. O Supremo Tribunal Federal deu agora uma decisão ridícula que se você é empregado e ganha, e ganha mais do que 15.700, mais do que 15.600 reais por mês, o que é 15.600 reais por mês? O dobro do valor máximo de benefício, tem que ser mais do que isso. O dobro do valor máximo de benefício previdenciário, que o dobro do valor máximo dá 15.600, por aí, 700. Então, você ganha mais do que isso e tem nível superior, o Supremo Tribunal Federal disse que eu posso pegar o seu contrato de emprego, rescindo, paga a sua indenização enquanto está achando bom, tá? Contrato você como autônomo, eu faço isso lá no escritório. Eu contrato você como autônomo e o Supremo mantém a decisão. Autônomo por quê? Se você quiser relação de emprego que estão lá. Só porque você... Cara, mas esses bichos ganham bem. Então, a maioria dos empregados ganham muito mal. Mas tem empregado que ganha bem, faz merda, o patrão vai atrás. Mas eles têm 2 carros. Eu vou atrás. Penhora os 2. A casa eu não posso esperar porque é de família, mas os carros dele eu penhoro. Na maior. Esse exemplo que o senhor deu, a mesma pessoa pode ser CLT, pode ser
Pode ser um, pode ser outro. Mais do que 15.600. E tem nível superior. Pode. Tanto é que teve o caso de uma arquiteta que ela era empregada da engenharia lá. O cara demitiu, pagou e contratou de volta em seguida como autônomo. E o Supremo chancelou. Disse, não, é autônomo e acabou-se. Entendeu? É autônomo e acabou-se. Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque eu posso passar, quando eu passar essa reclamação trabalhista, que é do empregador contra o empregado, ninguém faz. E na cabeça de vocês, só quem entra com reclamação é empregado. Não. Tá aqui, ó, 65 da CLT. Agora não faz mais não, né? Tá aqui o 65 da CLT. O reclamante, o empregado, perdão, tanto pode ser o reclamante como pode ser o quê? O reclamado. E se eu entrar com ação contra o Osíris, SAT contra o Osíris, o SAT é o reclamante, o Osíris é o quê? O reclamado. Se o reclamante empregador falta, o processo é o quê? Não erre mais não. Filho do égua frouxo, cabá frouxo. O processo é arquivado. Se Osíris empregado reclamado faltar, revelia aí, confissão contra a matéria de fato. São agora eu abri o jogo, né? São exatamente essas peças horrorosas, a Gabi, horrorosa, né? Essas peças horrorosas que eu só passava na semana de revisão, que vou começar a passar toda semana. Agora me lasquei, porque o material da revisão eu já vou jogar todo antes. Me lasquei por quê? Vou ter que criar material novo. Absurdo. Em fazer trabalhar, vocês são uns ridículos, seus horrorosos. Perfeito? Então, cuidado, que a FGV vai em cima disso aqui. O FGTS da empregada doméstica não é, tá? O FGTS da doméstica não é 11,82%. O FGTS dela é quanto? 8%. Agora, esses 3,2% é uma antecipação do quê? Da indenização de 40%. Tanto é que se ela pedir demissão ou for demitida por justa causa, o empregador vai lá e saca, os 8% é dela, o empregador vai lá e saca essa antecipação dos 40%. Está na lei nem do FGTS, é na lei do doméstico, tá? Que lá é específico para ela. Então, cuidado que a FGV ela pode brincar com isso. Então, o FGTS é uma poupança que o empregador faz em nome do empregado. Seja empregado urbano, seja empregado rural ou seja empregado doméstico. Cuidado que para o aprendiz ele é empregado, não se esqueça, contrato de aprendizagem não é contrato de estágio, pessoal, é um contrato especial de emprego, mas é emprego, e aí é 2% do aprendiz, tá? Mas fora isso, é 8% pro resto da mundiça, com essa peculiaridade do empregado doméstico. Da mesma forma que o FGTS ele tem previsão constitucional, a sua regulamentação ela vai ser infraconstitucional. Eles adoram FGTS. Lei 8.036/90. Eles cobravam mais FGTS quando um amigo meu, que era advogado da Caixa Econômica, era da comissão. Aí esse meu amigo que era advogado da Caixa, não tinha uma vez que ele não estivesse na banca que não tinha uma questão sobre FGTS. Eu chegava para ele como quem não quer nada, tinha nota, não posso falar, porque senão ele vai lá e esconde o quê? O ouro. E aí, macho, vai dar certo lá? Vai saber que vai para FGV? Cara, recebi o convite hoje. Opa, pessoal, primeira fase, segunda fase, vai ter questão sobre o quê? Aí como ele saiu da banca, ele nunca mais caiu. Aí eu passo sacanagem, né? Aí ele saiu da banca e nunca mais caiu. Tô puto. Aí eu mandei mensagem, mas quando é que tu volta, hein? Rapaz, tô sem tempo. Macho, um tempinho aí, cara. As provas eram melhores quando você estava na banca, olha. Então, olha só. 8.036/90. E tem a lei do doméstico, mas não vai precisar ler essa parte, não. A gente vai ler outras coisas da lei do doméstico, que é a LC 150, tá? A LC 150/15, mas o regramento geral está aqui, tá? Regramento geral 8.036/90. Esse FG, pessoal, eu vou dar aula sobre FGTS só porque eu sou legal, porque tá tudo e é uma aulazinha assim, michuruca, viu? É só para dizer que o FGTS é uma poupança que o empregador faz em nome do empregado. Apesar de o dinheiro ser de propriedade do empregado, mas ele não pode mexer nesse dinheiro quando ele quiser e bem entender não, tá? Para ele mexer esse dinheiro, precisa ele estar dentro de uma das hipóteses previstas em lei, tá?
Então, ou ele está dentro daquele hipótese prevista em lei, ou ele não vai poder mexer. Aí, professor, quais são as hipóteses previstas em lei? Cara, tem uma porrada. Aí você completou 70 anos de idade. Aí você pode levantar, você se aposentou. E o fato de você ter 70 anos não quer dizer que você tenha se aposentado, não. Cuidado, pessoal aí das antigas, o tempo de aposentadoria não é mais por tempo de serviço, é por tempo de contribuição. Então eu posso chegar aos 80 anos de idade e não conseguir me aposentar porque não tenho um tempo de contribuição. Eu posso receber um benefício da assistência previdência, mas não da previdência. Porque vocês estudaram diferente, né? Seguridade social, gênero, previdência, assistência, saúde, né? Previdência tem que contribuir obrigatoriamente. Assistência e saúde, não. Lá não tem, né, amor, previdenciário? Eu sei, também não tem previdenciário no meu currículo da Federal. Chega a bichinha triste olhando para mim, ó, não fiz previdenciário, né? Certo? Então, é diferente. Então, você pode até receber, eu vou aposentar fulano. Você não vai aposentar fulano. Você vai conseguir para fulano um benefício da assistência. Ela também sabe que vocês usam esses termos errados, ela vai colocar na prova. É? Bastante diferença, só que todo mundo fala como se fosse da mesma e não, aí ela sabe. E ela sabe e ela faz de propósito. Ela não é uma pessoa legal. Ela é aquela pessoa que vai fazer você, miga sua louca, na hora que você der as costas, ela lhe dá uma rasteira. E a rasteira dela, dá ou não dá, amorzinho? Dá, ela é violenta. Ninguém confia na FGV. Ela é aquela pessoa com a qual você não pode contar e na qual você não pode confiar. Tá? Você confia desconfiando. Né? Trate ela bem, porque se tratar mal é pior, porque ela é de escorpião. Quem é de escorpião aqui? Só dois? Vingativos. São ou não são? São. FGV de escorpião. Se você olhar, ela foi criada entre os meses de outubro e novembro. É Satanárias. Mas o Satanárias é diferente. É diferente. Eu gosto de Satanárias. Eu me dou bem. Eu só tenho medo, mas eu me dou bem. Mas com escorpião eu quero distância. Quero distância. Bora pra cá. Então, cara, são várias as hipóteses de levantamento do FGTS, como, por exemplo, você se aposentar, você completar 70 anos de idade, você ser demitido sem justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca, força maior, factum principis, tudo isso é causa de levantamento. Você ou qualquer de seus dependentes contraiu neoplasia maligna, câncer, né? Você, qualquer de seus dependentes, contraiu AIDS, né? Também você pode botar prótese. Quer dizer que eu posso botar silicone? Não, mulher. É uma perna, né? Tá certo? É um dedo, uma extensão. Não é essa prótese aí não, cara, tá? Tá empolgada, né, tu? Feio. Entendeu? Professor, repete que eu quero anotar as hipóteses. Ô, meu amor, a prova é o quê? Pesquisada. Vai na letra F de FGTS que você vai casar lá com... Você vai na letra F, na CLT, e lá tem lá as hipóteses. Levantamento, ele vai botar o quê? Artigo 20 da Lei 8.036/90. E você não ache que isso não cai, não. Cai. Teve uma questão da FGV que a pergunta era, o empregado perdeu a perna e tinha que colocar, nunca sei o que é prótese, órtese, não sei a diferença. Tinha que colocar uma prótese, órtese deve ser de osso, né? Órtese, prótese. E aí perguntava se ele podia usar FGTS. Meu amigo, vai lá, FGTS levantamento, FGTS prótese. Tem lá na CLT. Se você for lá na CLT, tem lá bem direitinho. A regra só pode falar quando o tio abrir espaço, tá? Anota a pergunta para o meu amor não errar, tá? E aí você vai lá na letra, na F de FGTS, vai cruzar com o levantamento. A própria CLT vai te dar isso. CLT, vademecum, não. Estou com o jardim isso aí. CLT, vademecum, não. Isso aqui não presta, pessoal.
tá? Isso aqui não presta. Não vou nem botar a capa. Isso aqui não presta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que o senhor disse que não presta se lei é lei? Que era para eu ter feito isso ontem, eu esqueci. Por que isso não presta se lei é lei? Prestem atenção, não conversem não. A FGV... isso não passou, tô brincando, eu nem fez. Ó, presta atenção. Pessoal, é o seguinte, vocês se encantam com novidade, com modinha. Esses bichos aí, quando eu, Renato Saraiva, começamos a dar aula, estavam na faculdade. Então, hoje, os professores mais velhos do Brasil, eu acho que eu entrei antes do Renato, que é do Séries. Somos os mais experientes. Experiência traz isso aqui. Professor, por que não presta se a legislação é a mesma? Aí é que você se engana. A CLT do Renato Saraiva, ela é uma CLT organizada. Por exemplo, debaixo do artigo 3º da CLT, que todo mundo copiou depois, debaixo do artigo 3º da CLT, ele coloca, por exemplo, todos os outros dispositivos, súmulas e OJs, que dizem respeito ao artigo 3º, facilitando a sua pesquisa. Outra, o Renato Saraiva tem essa CLT há muitos anos. Muitos anos. Ela era da Saraiva, era da Método. Depois virou Saraiva, agora é Juspódio. Então o Renato Saraiva tem isso aqui há mais de 20 anos. Então você não pode comparar o índice remissivo disso aqui com qualquer outra CLT. E a prova é o quê? Pesquisada. Legislação, amor, você encontra em qualquer vadimé com porcaria. Agora, o índice que vai te levar à resposta da questão ou à tese da peça, esse é só o Renato. Assim como de súmulas é só o meu. Não acredito no senhor. Você não vai devolver, vai? Você vai comprar outra. Então vai ter uma hora no que você vai pegar essa CLT e a CLT aí da modinha da dancinha no TikTok, eu sei que eles ficam dançando na sala de aula, você vai pegar essa CLT e você vai tentar fazer o simulado. Aí você consegue achar todas aí. Acho que você não acha duas. Você não acha duas, entendeu? Então o material a prova da OAB é uma guerra. A FGV não quer que você passe. É reserva de mercado? Não, eu tô só dando um jeito no pescoço. Eu dormi. Pior que eu tô mesmo, porque como eu tava desacostumado a dar aula o dia todo, aí ontem eu cheguei em casa todo desse jeito, todo moído. Né? Aí depois eu pego o ritmo, eu cheguei todo moído. E é diferente ficar em pé aqui do que ficar na academia. Aí, pessoal, é uma guerra. E pra gente ir pra guerra, pra ganhar, a gente tem que ir com a arma certa. Que adianta o cara tá com revólver, tu com a baladeira? O cara tá com revólver, tu com revólver, ele com a metralhadora. Ele com a metralhadora, tu com canhão. Tu com canhão, o cara com um avião, um míssil. Você vai perder. Não é a arma que você tem, é que a arma tem que ser melhor do que a outra. Uma faca e um revólver. Uma baladeira e um pedaço de pau. Mesma coisa, de uma baladeira e um pedaço de pau, uma bosta, mas a baladeira tem vantagem, que de longe você pode acertar. Né? Então você precisa, né? Baladeira Stillinger, tá? Stillinger, pessoal aí de fora, Stillinger, tá? Então você precisa estar com a arma correta. É uma arma? É. Tem legislação? Tem, índice? Tem, mas para a prova não serve. Para a prova não serve, certo? Bora pegar o negócio correto. Então, você consegue perfeitamente, pegando o índice remissivo aqui, você vai aqui na letra F, aqui atrás, ó, seria aqui atrás, na letra F. Vou ensinar a fazer isso quinta-feira, tá? Fiquem bem tranquilos, o curso é completo, tá? Quinta, completo e eclético, né? O curso é completo e eclético. Vocês não entenderam? Não. Porra, né? Tá aqui o páreo. O curso é completo e eclético. Então, aqui você vai na letra F de FGTS e vai ter aqui, ele vai dizer depósito, alíquota, percentual, levantamento, penhora e tal, entendeu? Vai dizer tudo. Ele estuda aqui. Aí ele encaminha para o dispositivo correto, você chega lá e coloca na prova. Agora, tem um segundo segredo. E qual é o segundo segredo? O segundo segredo é você saber responder as questões subjetivas no exato padrão, né, meu amor? Né? Mas é sua prioridade dessa vez, passar na prova da OAB? Né?
No exato padrão, não era não. Antes não era não. Não, estou com dúvidas nessa. No exato padrão, OAB, FGV, tá? Então, bora para cá. Então, FGTS é isso. E o empregado não levanta quando ele quer. Ele só levanta em certas situações. Diga, meu amor, sua dúvida. Diga, pô. Lê o artigo. Se ele falar que é só acidente, é só. Se ele não falar, em qualquer situação. Você está entendendo que a sua dúvida você tira ela por si só lendo o quê? A legislação, entendeu? Que pode ser uma questão que a Caixa Econômica negou porque não é acidente de trabalho. Aí você vai lá no artigo 20 e vê se ela limita a acidente de trabalho ou não. Se ela limitar, a Caixa está certa. Não limitar, a Caixa está o quê? Errada. Tu entendeu que a prova da segunda fase ela é diferente? Fosse na primeira fase, eu falava não sei o quê. Aqui, cara, a prova é pesquisada, entendeu? Eu sei que está sem CLT. Eu estou lhe dizendo como é que funciona o funcionamento da segunda fase, que é totalmente diferente da primeira fase. E você vai se acostumar e você vai passar. Vamos lá. Cara, FGTS foi. FGTS foi. Agora, nós vamos para um negócio chamado de indenização. Vale, meu Deus, estou aqui, né? Está aberto aqui. Daqui a pouco eu venho com a camisa aberta bem aqui. Né? Indenização. Rapaz, tá 1080 e tá podre aqui a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Osíris, depois eu pedi para você fazer um negócio. Subir essas aulas todas em 4K, tá? Já sobe. Deixa lá, vai subindo e vai substituindo o link, tá bom? Então, bora para cá. Olha só o que é que vai acontecer. Vai acontecer, galera, tá? Vai acontecer o seguinte, que nós temos aqui a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Tio, que indenização é essa? Vamos lá. Essa indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, ela também tem previsão constitucional. É o artigo 7º, tá? Artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Agora, preste atenção para tu não cometer um vacilo que muita gente comete. Se você pegar o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, ele vai dizer assim, são direitos, trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visibilizam sua condição social. Inciso 1º, relação de emprego, vê se emprego é trabalho, acho que é emprego. Relação de emprego protegida, uma das poucas vezes que a lei usou o termo correto. Relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, mediante pagamento de indenização prevista em lei complementar. A lei complementar não existe até hoje. A lei do FGTS, ela é lei ordinária, ela não é lei complementar. Então, ela não pode prever os 40%. Ela prevê. Ela está errada? Não, por um motivo. Apesar de que o inciso 1º disse que o valor da indenização tem que ser previsto em lei complementar, a lei complementar até hoje não existe, porque não deu o quê? Tempo. Elaborar uma, tá? Os caras, já sabendo da meta, para ter noção, os caras, a gente é tão enganado, que em 88, na Assembleia Constituinte, os caras já sabiam que essa lei complementar nunca viria. De 88 para cá, são quantos anos? 44? Não, menos, né? De 88 para cá, 30, 36. 36 anos depois a lei não veio. E os caras da Assembleia Constituinte de 88, você era nem nascida, da Assembleia Constituinte de 88, tinha 14 anos eu, de 88, eles já sabiam, já conhecendo os seus pares, que pares são esses sapatos? Não, mulher, deputados federais e senadores, já conhecendo os pares, eles sabiam que a lei não viria e previram, criaram uma marmota chamada, que a ADCT tem uma marmota. Criaram uma marmota chamada ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E lá, no artigo 10,
Eu acho que é inciso 2º. Só confere para mim. Artigo 10. Salvo engano, inciso 2º. Não, acho que é primeiro e é segundo. Primeiro, né? Artigo 10. Inciso 1º do ADCT, ele vai dizer que enquanto não vier a lei, 36 anos depois ela não veio ainda. Enquanto não vier a lei complementar para dizer qual é o percentual, fica o percentual de 4 vezes o valor do percentual previsto na lei 5.000 quanto, hein? 5.107/66, né? Adivinha? Essa lei não existe mais. Foi revogada desde 90. Os empregados recebem os 4% só porque virou tradição. Que essa lei não existe mais. E essa lei previa 10%, aí 4 vezes esse valor virou o quê? 40%. Mas ela não pode prever os 40%. Mas na prova a gente bota que é ela. Porque é assim que eles querem. Mas não pode, tá? Então, é 10%, virou 40%. ADCT, artigo 10.1, somado com esta marmota aqui, né? Que é 8.036/90. Eu digo para vocês que os caras metem o cacete em nós e a gente ainda acha bom. Ainda fica babando o ovo de 4 em 2 anos, né? É 2 em 2 anos. Aí vocês não acreditam. Eu vou provar tudo que vou dizer. Já que me proibiram da língua ser ferina para outras coisas, eu vou ser ferino no resto. Vamos lá. Bora para cá. Olha só. Cara, acontece que essa indenização de 40% é quando o empregado é demitido sem justa causa, por exemplo. Existem outras situações. Mas olha só, muita gente acha que o empregador ele só pode demitir o empregado se pagar a indenização, e isso é falso. Essa proteção aqui é a maior mentira. Por que essa proteção é a maior mentira? Porque se o empregador não quiser, ele não paga, e aí o empregado tem que ir para a justiça do trabalho, se sujeitar a um acordo ruim para poder comer, ou se ele quiser, para esperar 100 anos o processo ser julgado e depois para a execução. Como assim, professor? O ideal, que para que tivesse realmente proteção, o ideal é que o artigo 1º tivesse condicionado a demissão do empregado a quê? Ao pagamento. Relação de emprego protegido com dispensa arbitrária, mediante o pagamento de indenização sob pena de nulidade da rescisão. Ou seja, enquanto eu não pagar a indenização, eu não posso demitir. Mas a lei não falou isso. A lei diz que se demitir, tem que pagar a indenização. Aí você demite seu funcionário lá nos seus empreendimentos. Aí, cadê, patrão, velho Farias? Cadê meus 40%? Rapaz, se quiser, tá, vai buscar lá na justiça. Minha dispensa é nula. Isso é não. Porque o patrão não pagou a indenização, a dispensa não é nula. Então, cuidado. Claro que quando o patrão demite o empregado sem justa causa, surge automaticamente para o empregado o direito à indenização. Mas a dispensa dele não está condicionada ao pagamento. Gera o pagamento? Gera. Gera a obrigação de pagar? Gera. Mas não está condicionado ao pagamento. E o que seria ser condicionado ao pagamento? Enquanto o empregador não pagasse o quê? A indenização, ele não poderia demitir. Isso não existe. Demite e te viram, vou pagar. Pagou nessa porra não. Quiser para a justiça, pronto. Se o empregador for, recebe. Se não for, não recebe. Vai ser comido depois o direito pela prescrição, que é uma outra história, tá? Acontece que nem toda indenização pela rescisão do contrato é em cima do FGTS. Nós temos rescisões que são sobre o FGTS e rescisões que não são sobre o FGTS. Até porque nós temos 2 tipos de contrato de trabalho. Faz tempo que não... Mentira. Teve uma prova da OAB, não sei se foi contrato por prazo determinado, não foi não, foi uma questão que é parecida com Caetano, que está na peça 2 do livro, que eu mandei tirar. Foi uma questão, não foi? Pronto. Teve uma questão da prova aí qualquer, das últimas provas, que foi exatamente sobre indenização em contrato por prazo determinado, que era o exemplo do Caetano, que era garçom, que trabalhava por prazo determinado. Então, nós temos, pessoal, 2 tipos de contrato.
né, contrato de trabalho, nós temos o contrato de trabalho por prazo determinado e o contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? Contrato de trabalho por prazo indeterminado, aquele que só tem prazo para indeterminado, prazo para começar, não tem prazo para acabar, e o contrato de trabalho por prazo determinado. O contrato de trabalho por prazo indeterminado, esse aqui sim, né? Se você demitir o empregado sem justa causa, por exemplo, a indenização vai ser de 40% sobre os depósitos de FGTS. Mas nós temos ainda os contratos por prazo determinado, cujas indenizações, via de regra, tem exceção, mas via de regra, indenizações que não são calculadas sobre o FGTS, tá? Aí nós temos 3 dispositivos. Se eu fosse vocês, já pegava a CLT. Pessoal, enquanto a sua CLT não chegar, traga o seu vadimeco. Mas meu vadimeco é de 1943, eu sei, mas pode trazer, porque eu quero ainda está valendo. Enquanto não chega a CLT, não pode ficar sem material, tá? Porque vocês são muito visuais, né? Vocês têm que estar sempre lendo, enxergando, vendo. Então, tragam o dispositivo, o material, para poder ficar com ele em sala de aula. Ah, mas eu tenho o vadimeco no celular. Eu sei, só que você não vai poder usar o que na prova? O celular, né? Então, vai logo se acostumando com o peso dele, tá bom? Então, vamos lá. Acabar frouxo medonho. Vamos lá, ó. Aí nós temos 3 dispositivos. Tio, quais são os 3 dispositivos? Artigos 400. Aí me esqueci, lembrei. 479, artigo 480 e artigo 481, todos eles da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? 479, 480 e 481 da CLT. Vamos embora para cá. Olha só. Se você pegar o artigo 479 da CLT, ele vai tratar dos contratos de trabalho por prazo determinado. Na verdade, não a formação do contrato, mas a extinção do contrato. Tá? A gente sabe que o contrato por prazo determinado, vocês vão ler o capítulo sobre contrato, então vocês já vão vir, vão fazer até o chibata sobre ele, né, as teses, então vocês vão ler na semana. Alguém hoje de manhã me perguntou, quem foi que me perguntou hoje de manhã? Tio, posso ler sublinhando, né, copiando? Aí eu peguei e disse, pode, agora basta você ler o capítulo uma única vez, tá? Só uma vez, de verdade. Agora, desde que leia com atenção, aí leia sublinhando, leia pintando, mas uma única lida em cada capítulo é o suficiente, porque como a prova ela é pesquisada, você só precisa ter noção. Por exemplo, ai meu Deus do céu, a questão aqui é sobre periculosidade. Ai, meu Deus, eu não lembro qual é o percentual e não sei se é salário mínimo, se é salário outra coisa. Você só precisa saber que a questão fala sobre adicional de quê? Periculosidade. Mas eu não lembro do percentual, não lembro de nada. A prova vai na letra A de adicional, na letra P de periculosidade, que ele vai te dar o artigo que diz qual é o percentual e a base de cálculo. Sem nada. Agora tem que ter noção, tem que ao menos ter noção de saber que o diabo da questão é sobre o quê? Periculosidade. Porque também se não souber, morra. Né? Artigo 479. O artigo 479 da CLT vai falar da rescisão dos contratos de trabalho por prazo determinado. E quando o contrato de trabalho por prazo determinado ele é rescindido antecipadamente, ele gera indenização. Como assim, professor? Que eu aprendi que o contrato por prazo determinado, via de regra, não tem nem indenização, nem tem aviso prévio. Verdade. Contrato de trabalho por prazo determinado, via de regra, nem tem indenização, nem tem aviso prévio. Não tem aviso prévio por quê? Artigo 487 da CLT. Se você pegar o artigo 487 da CLT, ele vai dizer assim para você, 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser
rescindir o contrato, deverá avisar a outro com antecedência mínima de, hoje, 30 dias. O que é que não tem termo estipulado? Não havendo prazo, o que é que não tem prazo estipulado? O contrato. Logo, aviso prévio, via de regra, Rafaela, só é devido nos contratos por prazo indeterminado, por força do 487. Por que é que em contrato por prazo determinado, olha que mais legal, por que é que em contrato por prazo determinado, via de regra, não tem indenização? Por causa do artigo 7º, inciso 1º. Relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. O que é uma pessoa arbitrária? Não pode dizer que eu sou arbitrário. Eu não falo isso. Não pode dizer isso. Não, eu não perguntei isso, não. O que é uma pessoa arbitrária? É aquela que faz o quê? Que é. A dispensa arbitrária é aquela que o empregado demite o empregado quando ele quiser. Eu quiser demitir o João Pedro, acordei com raiva. Vamos mudar. Chegou 2025, vamos mudar tudo. Renovar tudo. Eu demito Carol, João Pedro. Só posso demitir a Aline, que é sócia, né? Minha irmã, né? Mas Carol, João Pedro, Rejane, deve estar aí Rejane, né? Andressa, André, que é o designer, o Reginaldo, que é o TI, a lei digital é pessoa jurídica, que é o tráfico, eu não demito. Eu rescindi o contrato, eu não quiser, eu faço. A lei me permite. A lei é o Cacilda, a Constituição Federal. Aí é que está o detalhe. E o direito são detalhes. É isso que vocês não entendem. Se você quer saber a regra geral, vou para a própria regra geral. Aí você vê cobra o que lá? A exceção. É ou não é? É, aí você... Ah, Maria, eu já não consigo. Mas não, mulher. Eu tenho que estudar as exceções, tem que fazer muita questão. Na segunda fase, muita cópia, tem que vir para os simulados. Porque senão você não vier para os simulados aqui, né, Cristiane? Né? Tu fez quantos simulados na passada? Fale alto, amor. Nenhum. Você identificou a peça? Identificou, não identificou? Foi o que eu disse para vocês ontem. Você identificou as teses? Identificou. O que você não passou? Ah! Não conseguiu o quê? Concluir. Porque você não tinha o quê? Treino. Eu disse ontem, pessoal, são 24. Eu sou o mais velho do Brasil hoje em OAB. Quem começou antes de mim ou na minha época, ou morreu, ou se aposentou. É de verdade, eu não estou mentindo. Pessoal, vocês não sabem que as pessoas morrem? Hã? Eu tenho 50 anos, minha filha, eu sou um velho gagá. Eu já leio assim, ó. Pedro de Lara. Eu já leio assim, bebê. Se eu disser para vocês, os professores de vocês, da faculdade, a grande maioria foram os meus alunos. Ou fizeram a OAB comigo. Eu não sei, assim, de nome, né? Ah, o Plastina? Olha aí, né? Plastina foi meu aluno. Ronaldo Rolim foi meu aluno. Tainan foi minha aluna. Né? O Jorge eu não sei. Aí, vamos pegar lá. Emerson, a Bruna não. A Bruna já é um pouco mais para frente. Né? Vamos pegar lá. Emerson Castelo Branco foi meu aluno na Federal. Eu dei aula na Federal de 2000 a 2004, como substituto. Né? O Matias, que não está aqui, mas vocês, é porque está no outro estado agora. Muita gente foi meu aluno. Metade do Conselho Estadual daqui foi meu aluno. Aqui eu enxerguei, os que foram que eu não enxerguei. O presidente, acho que da OAB de Biapaba, o menino, o Paraíba Neto foi meu aluno. O de Sobral, salvo engano, Rafael Ponte foi meu aluno. Eu sou antigo, eu comecei no ano 2000, tinha 26 anos. Comecei OAB. Sala de aula eu estou desde os 16. Eu dava aula de inglês. Né? Então, eu sou muito antigo, meu filho. Eu não tenho problema com idade, não. O problema não é envelhecer. Todo mundo que não morre cedo, envelhece. O problema é como você envelhece. Com saúde mental, física, financeira, a parte física é envelhecer. Se você não morrer cedo, todo mundo envelhece. Como você vai envelhecer, que é diferente. Tá? Então, você não pode escapar de envelhecimento. Só minha mulher, que não gosta quando eu falo, né? Que ela já está com parentinho. Né? A mulher já está com 40, ela fica logo com ódio. Querendo se separar. Nem não, ali se cuida, eu nunca vi. Vamos lá.
Então, já eu abro as perguntas. Então, o 479 da CLT... aí bem aqui. Então, cara, o contrato por prazo determinado, tá? Contrato por prazo determinado, via de regra, esse contrato, ele tem dia para começar e tem dia para acabar. E se o contrato acabar na época própria, que ele tinha que acabar, o nome disso não é rescisão, nem é resilição. Não houve dispensa arbitrária, não houve dispensa sem justa causa. Como é que é o nome, amor? O termo de contrato é gênero. Dons sem espécies, rescisão, resilição, caducidade, distrato, né? O nome disso é caducidade. O que é a caducidade? É a morte natural do contrato. E aí, mulher, como é que vai tua tataravó? Ô, mulher, morreu já. De quê? Já estava velhinha, caduquice. A caducidade é a morte natural do contrato. E ela acontece, por exemplo, nos contratos por prazo determinado. Então, se o seu contrato por prazo determinado caduca, ele morre naturalmente, ele acabou porque chegou o dia dele de acabar, tá? Então, não houve rescisão, não houve resilição, não houve dispensa arbitrária e nem sem justa causa. Logo, não justifica o pagamento de qualquer indenização. Por isso que nos contratos por prazo determinado, via de regra, não tem indenização. Mas toda regra tem exceção. E a exceção, as exceções, perdão, estão aqui. Né? As exceções estão aqui. 479. No 479 da CLT, Domingão, você tem, Domingão, realmente um contrato de trabalho por prazo determinado. Só que ao invés dele caducar, ao invés dele acabar na época certa, que ele tinha que acabar, a rescisão dele foi o quê? Antecipada. O empregador antecipou. Aí, se o empregador antecipa a rescisão, aí ele cai aqui. O empregador antecipou porque ele quis, arbitrário, sem justa causa. Então, imagina que você tem um empregado, vou fazer aqui um valor de salário redondo, para poder ficar fácil o cálculo, tá? Então, você imagina, por exemplo, tá? Você imagina, por exemplo, o sujeito foi contratado para trabalhar 2 anos, tá? 2 anos. E aí, 2 anos ele tinha salário de R$1.000, tá? Salário de R$1.000 mensais, tá? Você não pode, mas, né? Tem, mas é para facilitar. Contrato por prazo determinado, dia para começar e dia para acabar. Aí eu cheguei, isso foi a Larissa Feia, né? Aí eu contratei a Larissa Feia, Holanda, né? Aí a Larissa chegou aqui no 12º mês. Eu, Larissa, diga, professor, o que é que o senhor manda? Eu disse, meu amor, sente aí. Quando o patrão manda o cabo sentar, você prepara. Aí, merda. Dá grande. Amorzinho, quando a gente foi contratei, né, estava numa situação X, eu achava que precisava de você por 2 anos, mas eu, infelizmente, eu não preciso mais do seu serviço. Eu fiz algo errado. Que a cara dela é de choro, né? Eu fiz algo errado. Não, você não fez nada de errado. Eu apenas não preciso mais dos seus serviços. Eu fiz um cálculo errado e eu vou lhe demitir. Ave Maria, mas eu me programei. Olha só, eu me programei. O que é? Você não, bancareta. Então, posta aí que eu posto. Ei, pessoal, foi um maior sucesso. Quando você estiver assistindo, quando você estiver assistindo aula, e vocês, que eu faço muita careta, bate a foto da tela e manda para mim que eu posto para arrumar o sucesso na internet. O povo adora, que o povo adora a gente o quê? Feia. Tu já viu que vocês vão postar aquele banguela na internet? Pode botar. Vocês amam postar gente feia na internet. Eu nunca vi. Nunca vi. Você presta atenção que o que mais bomba é gente feia. É uns caramelo rei na sarjeta. É o que bomba gente feia. Eu já disse, eu estou estudando comportamento humano. Eles caem na balela desse povo de internet. Esses bichos são inteligentes, eles leem. Quem não lê são os compradores. Quem compra não lê, não, mas quem vende lê pra cacete. Viu? Aquela Virgínia ali lê e lê livros top. Ela só não faz repostar. Ela pensa que é só ela ficar assim com os produtinhos dela da bestalha, achando que vai ficar com a cara dela.
Vamos lá. Eu comprar esse aqui, botar esse batom, ficar a boca da Virgínia. Né? Então eu cheguei para a Larissa e demiti. Mas, ó, professor, pelo amor de Deus, eu me programei para trabalhar 2. Isso é normal, era o contrato. Me programei para trabalhar 2 anos, troquei meu celular, comprei a Badadu. Pô, minha época era mortalha, viu? Comprei a Badadu Fortal. Minha época era mortalha. Comprei a Badadu Fortal. Eu disse, Larissa, eu não posso fazer nada. Cara, mas... Aí, nesse caso, né, a Larissa tem a certa razão, já que a programação era para 2 anos e o antecipei rescisão, ela tem indenização. Só que a indenização não é de 40% sobre os depósitos de FGTS. A indenização é do 479. Tio, que indenização é essa? Ela vai receber metade da remuneração, está no 479, metade da remuneração a que ela teria direito até o final do contrato. Preste atenção à minha pergunta, Marco Antônio. Eu já lhe estudei todinho, desde ontem. Já lhe estudei. Preste a minha pergunta. Qual a indenização dela? Metade da remuneração a que ela teria direito até o final do contrato. Até o final do contrato, Marco Antônio, ela tem direito a quanto de indenização? Ah, gostei. 12 mil. Até metade disso? 6. Então, o valor da indenização dela é 6. Até o final do contrato, ela teria 12. Mas a indenização é a metade. Ela vai ter aviso prévio? Não, né? Contrato por prazo determinado. Mas vai ter 10º proporcional ou integral, férias proporcionais ou integrais, mais o terço. Vai levantar os depósitos de FGTS. Só que a indenização não vai ser de 40%. Vai ser a indenização do 47. Cuidado, isso é o 479. Mas cuidado, meu caro amigo Otávio. Cuidado, que tem a do 480. E aí, pessoal, 480 abre a possibilidade, né, o 480 abre a possibilidade de o empregado pagar a indenização ao empregador. Exatamente. O empregado pagar. É isso, o meu medo é esse. Na hora que a FGV descobrir que tem essas coisas, que quem paga é o empregado, ao patrão, começar a botar na prova, é meio mundo errando. Isso é um absurdo. Não existe. Existe por quê? Porque está na lei. Está doido? 480 da CLT. O 480 da CLT, ele abre a possibilidade de o empregado, minha filha, é quem tem que pagar a indenização ao empregador. É quando o empregado e não o empregador, porque no 479, diga, meu amor, qual é seu nome, amorzinho? Não tem nome? É não, seu nome? É não, olha para cá. Diga aqui. Como é seu nome? Hã? Thaís. Thaís, ó. No 479, quem rescinde antecipadamente é quem? O empregador. Mas no 480, quem é? É o empregado. Quando o empregado, sem justo motivo, porque está tudo aí no dispositivo, né? Quando o empregado, sem justo motivo, rescindir antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado, esse empregado poderá pagar ao empregador uma indenização. Atenção, vamos já pintar um negócio aí. Isso é que é marcação de CLT. A Carol vai dizer como marcar. A Maria James vai dizer o que marcar. Só que eu vou fazendo a marcação com vocês ao longo do curso e a Maria James vai fazer ela de uma vez. Certo? Porque vocês são lesados. Né? Mas a marcação de verdade, quem faz sou eu ao longo do curso. Só que vocês ficam tudo. E a Maria James agora foi incumbida de fazer o quê? De tirar um dia para marcar, né, tudo o que eu marquei. E outras coisas que, como ela é aluna e fez a prova, ela sabe melhor do que eu, inclusive. Cara, cuidado com a 480. Enquanto, olha o perigo aqui. Enquanto no 479 da CLT, se o empregador rescindir antecipadamente, sem justo motivo, já surge de forma automática
a obrigação do empregador de pagar a ele, Leni, a indenização, quando é, cuidado, hein? Quando é, viu, João Vitor? Quando é o empregado, João Vitor, que rescinde antecipadamente, essa obrigação não é automática, não. Não surge automaticamente para o empregado a obrigação de pagar o empregador, não. Aí tu pergunta para ver, e surge quando, tio? Surge quando o empregador comprovar que teve prejuízo. Por exemplo, o empregado rescindiu antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado. O empregador não teve nenhum prejuízo, o empregado não vai ter que pagar nenhuma indenização. Agora, se o empregado, ao rescindir antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado, ao fazer isso, deu prejuízo ao empregador, aí o empregador comprovar esse prejuízo, aí você pode ter certeza que esse empregado pagará ao empregador uma indenização. Tio, o prejuízo que o empregado deu ao empregador foi de R$1 milhão. Deu um prejuízo de R$1 milhão. E aí? A indenização tem um limite. Qual é o limite? Por mais que o prejuízo tenha sido R$1 milhão, metade da remuneração que esse empregado receberia até o final do... Só que ao invés dele receber, ele paga, tá? E tá bem aqui, ó. Bora pro 480, que é parágrafo único, não? Bora pro 480 caput. Havendo termo estipulado, o empregado não poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador. Mas cuidado que essa indenização do empregado para o empregador não é, Duda Maria, acorde, minha filha, não é automática. Parágrafo único. A indenização, porém, não poderá exceder aquela... No caput. Que? Dos prejuízos que deixa o fato lhe resultar. Porque se não resultar nenhum prejuízo, não paga, tá? Aí tu já pinta prejuízo que deixa o fato lhe resultarem. Prejuízos que deixa o fato lhe resultarem. Pinta logo aí. Pinta. Isso, essa canetinha amarela mesmo. Pinta a canetinha amarela. Isso, laranja, verde, isso, azul, roxa, vermelha, só no pinte de branco e preto, tá? Prejuízos, porque porque na hora da prova, pessoal, a prova é igual menino, e menino cega. Você tá aqui no seu mercado, no caixa, aí, minha filha, fique bem aqui, aí, aqui eu vou só ver se não tem uma Coca Zero, aqui, você faz só assim, ó, para abrir a geladeira da Coca Zero. Quando você volta, cadê a criança? 3 gôndolas depois. Tô mentindo? Tá de que signo? Então, deve ser dente de leão, diabo. Vamos lá. Então, deve ela retruca, né? Tem pessoal de leão aqui, vixe. Não, ao meio tu é despombalizado. Tu é igual aquele leão do zoológico Buenos Aires, drogado direto. A Maiara. Tia Maiara e a Capibaribe, eram duas. Leonina que armaria, as povos não rugiu nada. Vamos lá. Então, bora pra cá. Vixe, então vamos lá. Então, cuidado, que mesmo que o prejuízo que o empregador comprove seja de R$1 milhão, mas está limitado a metade da remuneração que acaba receberia. Então, você pinta aí, tem que pintar, cara, porque na hora da prova, essas letrinhas, elas confundem a sua cabeça. Aí você fica igual, tô confuso, né? Só que não vai ter ninguém para ali ajudar na sua confusão mental na hora da prova. Então, pinta para isso chamar a sua atenção, que não é o simples fato de o empregado rescindir antecipadamente que vai gerar o empregado rescindir que vai gerar para ele, empregado, a obrigação de indenizar. Tem que ter lá a comprovação do prejuízo. É a mesma coisa. Metade é o parágrafo único. Lê aí, minha feia. Metade da remuneração, aquele que terá direito ao final do contrato. E por último, o 481 da CLT, tá? Por último, o 481 da CLT. Se você pegar, Domingão, o 481 da CLT, ele vai dizer para você o seguinte, né?
que existe a possibilidade de o contrato por prazo determinado, esse contrato ele conter, tá? Ele pode conter a chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, ou conhecida como cláusula do 481. E FGV é nojenta. Na prova da primeira fase, como você não pode pesquisar, como é que ela bota? Cláusula do 481. Como na segunda fase você pode pesquisar, como é que ela bota? Cláusula securatória, direito recíproco de rescisão antecipada. Ela para poder não dar artigo de bandeja, entendeu? Ela faz isso, tá? E geralmente quando ela coloca numa questão o dispositivo já anunciado, é para lhe confundir. Para você achar que é uma coisa e ser outra totalmente. Eu vou fazer questões iguais e pegar umas para vocês verem. Se ela botar um dispositivo na questão, é porque ela quer lhe induzir ela quer que você vá para um canto, que é a regra geral, quando na verdade ela quer o quê? De você, a exceção na resposta, tá? Tem todos esses segredos que são ditos durante o curso e que vocês têm que absorver. Então, o que é essa cláusula? É uma besteira, cara, desse papel aí, minha filha. Nunca mal eu tinha visto isso aqui. Folha de papel massa, não sabia nem que existia, mano. Não, mas sei lá, isso aqui era quando eu era criança. E na faculdade. Na faculdade, os trabalhos da gente era na mão, que não tinha computador na minha época. Um outro. Então, aí depois passou a ser máquina mais elétrica, né? Aí, quando surgiu a máquina elétrica, minha mãe me deu. A máquina elétrica, você conseguia apagar a última letra. Nossa, mãe. Se você só conseguia apagar a última letra. Voltava só uma. Nossa. Vamos lá. Então, tá aqui o nosso contrato, tá? Tá aqui o meu contrato do Marco Antônio. Né? Contrato. Escolhe uma cláusula, um número qualquer, de 1 a infinito, um número qualquer. 200. Cláusula 200, ou a 200ª cláusula. A cláusula 200 do nosso contrato diz assim, ó. É facultado contrato por prazo determinado, tá? Aí a cláusula 200 fala assim, é facultado às partes a rescisão antecipada do presente contrato. É uma cláusula que nesse contrato não tem e nesse não tem. Agora, no 481, se o contrato contiver esta cláusula que assegura a rescisão antecipada às partes, aí, se por um acaso o empregador resolver rescindir antecipadamente, aí a rescisão se dará nos moldes e princípios dos contratos por prazo. Pinta logo aí. Moldes e princípios dos contratos por prazo indeterminado. Isso vai significar o quê? Que um contrato por prazo determinado que contiver essa cláusula e a cláusula for acionada, por exemplo, pelo empregador, aí, excepcionalmente, a rescisão desse contrato vai ter um aviso prévio, mesmo sendo contrato por prazo determinado. E 2, a indenização de 40%. Olha o que, é que você vai fazer. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar. Não precisa, a prova é. E a FGV, no anexo 3 do edital, ela permite o quê? As remissões. Do ladinho do 481, você vai colocar o quê? O artigo 487 da CLT, que é o artigo que fala de aviso prévio, e vai colocar o artigo 18 da Lei 8.036/90, que é o que fala dos 40% do FG. Yes. Professor, e se eu não lembrar que os outros não têm aviso prévio? Do lado do 479, meu amor, coloca o 487 da CLT e, pelo amor de Deus, passa um traço simples. Olha, isso não é prova de faculdade. Você não faz do jeito que você quer, não. Existem regras. E a regra, para você cortar qualquer coisa, é passar um traço simples, tá? Para dizer que não cabe
Aviso prévio, obrigado. E no 480 também. Tu bota lá do ladinho dele o 487 da CLT e passa um traço cinza para dizer o quê? Que não cabe aviso prévio. Cara, a segunda fase é fácil. É mais fácil que a primeira muito. O problema é que vocês vêm de um estudo passivo da primeira e o estudo da segunda é ativo. Porque a prova é toda pesquisada e as respostas são lei súmula OJ, que você pode utilizar durante a prova. Então, o segredo aqui não é o conteúdo. O segredo da segunda fase é saber pesquisar e responder nos padrões OAB FGV. Não sabe fazer isso, não vai ser bom. O dia 16 você não vai gostar, tá? Não vai gostar dia 16. Beber água, trouxe minha água. Não, mas eu boto ali. Eu adoro água de ameba. Pessoal, eu sou louco por água de bebedouro. Na pandemia, que o bebedouro era lacrado, tava com ódio. Eu não compro água mineral, com bebedouro. É porque é ruim sair para o bebedouro daqui, porque saem direto. Eu adoro aquele gosto de ameba, giardia. Para mim, é o melhor gosto que sabor, o melhor sabor que tem, ameba e giardia. Você não tem noção. Hã? Tá sendo lodo, é? Oi, é bom com lodinho também. A hora a gente vai pra piscina, o povo tudo mijando e engole água, não acha ruim? Diga, meu amor. Oi? Aquela qual? Ah, sim. Ó, sugestão é quando você tem a opção de não comprar. Você não tem a opção de não comprar. É um mandamento, imperativo, obrigatório. Tem que comprar. Vai fazer a diferença na prova. Rapaz, essa tia... Tu vende por aí para concurseiro, criatura. Vende para concurseiro. Mas tá, eu tô melhorando no marketing. Já, além de estar melhorando no marketing, deixa eu dizer para vocês. Estou fechando parcerias maravilhosas, né, tanto aqui como na própria OAB, porque é um interesse muito grande da OAB daqui. O Erinaldo, que é o presidente, desde a vida que eu estou com ele, ele sempre fala: o Alexandre passa esses meninos. Mas, Alexandre, esses meninos têm que saber advogar. Então, é um interesse que a OAB tem que eu ensine vocês a advogar direito. Depois eu falo de outros projetos com a ESA que eu tenho, e ESA Nacional, inclusive. Mas deixa eu dizer para vocês, eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Era muito importante para vocês mesmo, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco aparece na minha cabeça de novo. Então vamos lá. Pronto. E aí só falta a última, né? Para a gente começar a nossa aulinha, de rescisão. Aqui é verba rescisória. Aí falta a aula de rescisão, que pega um pedaço agora, um pedaço da tarde, depois, no final da tarde, no meio da tarde, aí eu vou ensinar vocês a quê? A começarem a desenvolver as teses exatamente no padrão OAB FGV. Mostrar, inclusive, que eu já tenho isso tudo feito, os erros dos alunos. Não peguei nessa prova, olha. Mas eu pego. Não peguei da passada. Não peguei dessa. Vamos lá. Foi muito pouco recurso nessa. A aprovação foi lá em cima, quase não fiz recurso. Vamos lá. Acabou que não tinha muita... Vamos lá. Indenização adicional do artigo 9º da Lei 7238/84. Essa indenização não está na Constituição Federal, mas está na CLT e no livro de súmulas, que tem umas 3, 4 súmulas sobre ela, tá? Indenização adicional do artigo 9º da Lei 7238. Essa indenização adicional, ela trata de um negócio chamado de database, tá? Você não precisa decorar o que vem a ser database, o que é database, porque está na lei, tá? Mas o que é a database? A database, tem algum sindicalista aqui? Nenhum? Fica mais tempo. Né? É só o que tem, meu filho. Toda categoria que é organizada em sindicato, tá? Toda categoria que é organizada em sindicato, essa categoria, ela cria, na cabeça dela, uma database.
O que é a database? É um dia e mês, geralmente o primeiro dia de um determinado mês, em que a partir daquele dia, daquele mês, as novas cláusulas, os novos direitos previstos em convenção coletiva ou acordo coletivo vão entrar em vigor. Por exemplo, database dos bancários, 1º de setembro. Database dos professores, 1º de março. Database dos motoristas de ônibus, salvo engano, é 1º de junho, ou é 1º de julho. Eu acho que é 1º de junho. Aí cada sindicato escolhe a sua database. Então, você não tem a obrigação de saber qual a database de ninguém. A questão vai lhe dar. A questão vai lhe dar. O que torna mais fácil. Database, opa! Eu sei que... Olha que é legal, ó. Eu sei que tem um negócio de database. Eu me lembro assim, isso durante a prova, hein? Eu me lembro assim daquele homem falar. Um negócio, não sei o que é. Tu vai chorar, Greta? Vai. Vai fazer o quê? Procurar. Vai em que letra? D. De quê? Você vai na letra D da database. Ele vai te dar a lei. Vai no meu livro de súmulas. Letra D de database. Vai brincar mesmo com esse papel, né? Vai na letra D de database no livro de súmulas. Vai te dar umas 3, 4 súmulas. Acabou-se. É só você escolher a que se adequa à questão. É desse jeito a segunda fase. O senhor é um mentiroso. Pode pegar as provas antigas, pegar a última prova. Pega as 4 questões da última prova, tá vendo? É tudo lei, súmula e OJ. Acho que foram umas 2 ou 3 súmulas e uma lei. Salvo engano. Posso falar. Então, database é um dia livremente escolhido pelo sindicato. Sindicato dos bancários escolheu 1º de setembro, sindicato professor 1º de março, né? Sindicato dos costureiros é quando? 1º de setembro, sindicato vigilante eu acho que é 1º de janeiro, sindicato comerciário é 1º de novembro ou é 1º de dezembro. Então você não é obrigado a saber a database de ninguém, questão vale dizer. Agora, o que você é obrigado a saber, o que é database? Database é um dia e mês livremente escolhido pelo sindicato da categoria profissional dos empregados, para que a partir daquele dia, daquele mês, geralmente dia 1º daquele mês, entre em vigor as novas condições de trabalho. Pessoal, não é coincidência greve de motorista de ônibus sem junho, não. É porque a database é 1º de junho. Não é coincidência greve de bancários sem setembro, não, pessoal. Maior coincidência, né, mulher? Sempre setembro. O que tem esse mês, hein? A database. Tio, explica. 1º de setembro é a database, DB, database dos bancários. 60 dias, no mínimo, hein? 60 dias antes da database, o sindicato dos bancários, fortíssimo, cutuca a FEBRABAN. Federação dos Bancos. Cutuca lá a Federação dos Bancos, que é dos banqueiros. Ei, FEBRABAN, tu bora sentar para negociar? Geralmente 60 dias antes, ou até mais, 80, 90, para ficar tudo bonitinho, para dia 1º de setembro já entrar em quê? Em vigor a convenção coletiva. Aí a categoria dos bancos cutuca lá, bora que nós queremos 200% de aumento. Aí eu só dou 2 e olhe lá. É só de reajuste. Um pedaço. Um quer 200, o outro quer 2. Tu acha que vai ter alguma coisa aí? Vai? Não. Então, vamos ficar nessa putaria 60 dias se matando. Aí um baixou para 199 e o outro para 2,1%. Aí quando chega aqui, velho, que a convenção coletiva não foi entabulada, não houve acordo, os caras têm o quê? Greve. Até porque tem que esperar o fim da vigência da convenção coletiva para que eles possam entrar de greve. É proibida a greve na vigência de convenção coletiva. É por isso que eles só podem entrar de greve em setembro, depois do dia 1º. Aí eles vêm tentando aqui, não tem. Greve. Tio, e se tiver? Se tiver convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, dia 1º de setembro entra em vigor.
Quando eu era professor de faculdade, lá na Unifor, e aí as aulas eram em fevereiro, começava em fevereiro. Na Federal começa em março ainda, amor? Começa em março. Federal é bom demais, mãe. Nunca tem aula. Quando tem, só começa em março. Né? Nunca tem. Quando tem, é março. É bom demais. Aí, lá na Unifor, chegava fevereiro, né? Lá pelo dia 15, eu acho, né? 15 de fevereiro, né? Começa, não é meio de fevereiro, não é começo não, é? É começo agora, é? Na minha época, lá pelo dia 15. Não, é lá pelo dia 10, dia 15, era que começava. Quem é a coordenadora geral lá? Quem é agora? É a Miliuque, é? É. Vamos lá. Aí foi o que aconteceu. Aconteceu. E chegava fevereiro, lá pelo dia 15, aí começava. Só dava, olha, a gente não dava nem bom dia. Ei, os outros professores, né? Tipo, até o dissídio, hein? Sabe o dissídio, hein? O que é o dissídio, hein? O que é que eles chamam, o pessoal chama de dissídio? É database. O pessoal chama errado dissídio. O pessoal dissídio já é a coisa judicializada. Aí todo mundo fala errado. De quanto é o dissídio? Quando a pessoa pergunta de quanto é o dissídio, o que é que ela quer saber? Qual é o valor do aumento ou do reajuste da data? Só que a FGV não perdoa. Ela não perdoa, porque dissídio já é a coisa judicializada. Como assim? Tentaram, nada. Chegou dia 1º, não tem convenção, acordo coletivo, das duas uma. Ou greve, ou deu greve. Eu dei greve, minha filha, se você olha para mim com esta cara de mal, eu dei greve, porque a greve é ruim para patrão e para empregado. O patrão não produz, o empregado não recebe, tá? Mas ele recebe no final. A lei não garante. É só se o empregador concordar em pagar os dias parados, tá? Cuidado, não é direito dele, não. E aí, tio, para mim, acho horrível greve, porque para tudo, tá? Para tudo. É necessário, né? Mas para tudo. Eu acho necessário, mas para tudo. Mas o problema, vocês vão ver, que o problema não é patrão e empregado. O problema é uma terceira pessoa que está invisível na relação. É esse corneio mesmo. Não é patrão e empregado, nunca foi. Nunca foi. Aí, o que é que acontece? Acontece que os caras ou greve ou dissídio. O que é o dissídio? Dissídio é você levar a questão judicialmente para o poder judiciário. Você levar. O dissídio é uma ação. O dissídio é uma ação. Então, de quanto é o dissídio? É errado. Não pode perguntar isso. De quanto é o dissídio? Você pergunta, né? E a database? Qual é o reajuste da database? Mas dissídio já é coisa judicializada. É uma ação. Dissídio coletivo é uma ação judicial. Entendeu? E não necessariamente tem ação judicial aqui. Pode ter, como pode não ter. A database tem. Então, o que acontece? Então, a gente ficava com aquela ansiedade, parecia vocês. Tudo doido. Antes, uma semana a gente começar as aulas e o cronograma. Eu disse, macho, não pergunta não. Porque quando começar, tu não consegue cumprir a primeira semana. O meu cronograma é pancada. Vocês só vão conseguir cumprir a primeira semana porque, como são 10 finais de semana e o da prova, aí vai ser bem diluído. Mas no curso normal, primeira semana, vocês... Ramilico chorando. Então, deixa o cronograma quieto, que ele sai hoje à noite. Deixa quieto. Viu? Então, aqui, galerinha, o que é que vai acontecer? Vai acontecer... Me esqueci de novo. Pronto. Aí, igual vocês, faltou uma semana para começar, ela querendo cronograma, querendo não sei o quê. Tudo ansioso, tudo ansioso. Quanto é? Cara, os professores, nós, passamos o ano pensando no aumento. De verdade. Passamos o ano pensando no reajuste. E aí, o que é que o empregador faz? Rapaz, 1º de setembro, 1º de março, a database. Esqueci teu nome, mulher. Thaís. Rapaz, eu vou demitir a Thaís. Só que se eu demitir perto da database, já vou pagar a rescisão com salário reajustado. Então, eu vou demitir a Thaís antes. Na hora que você demite o empregado antes da database, o que é que você está tirando da boca do empregado, da criança?
o pirulito doce. É mesmo que tirar o doce da boca da criança. Aí foi o que o legislador fez. O empregador não é e nem está proibido de demitir o empregado sem justa causa antes da data base. Agora, se o empregador demitir o empregado nos 30 dias que antecedem a data base, esse empregador pagará ao empregado a título de indenização adicional. Ora, tudo isso aqui, mulher, o equivalente a um mês de remuneração. Salário e remuneração. A um mês de salário. É um mês a mais. Se ele fizer isso nos 30 dias que antecedem a data, cuidado com o aviso prévio, hein? O contrato só termina quando acaba o quê, meu amor? O aviso prévio. O contrato só termina quando acaba o aviso prévio. Database do bancário. É qualquer database, viu? Database DB. Você mais nem escreveu, porque foi BB. Baixei, foi o Sinfrone aqui. DB, ali é bonito, viu? DB, ali é lindo. Bancário. Mas se... Rapaz, Sinfrônio. Meu sonho é o Sinfrônio gerar gente. É porque, de repente, minha filha, ele despiroca, endoida, aí sai correndo pelado no meio do mundo. O Sinfrônio era para ser o melhor professor de ética penal e processo penal, era do Brasil. Porque ele tem uma coisa muito boa, ele é muito bom. E por ele ser feio, a pessoa olha para ele e não dá, mas quando ele começa a dar aula, encanta, não encanta? E isso é muito bom. É diferente de uma pessoa bonita que já começa o quê? A encantar, então o nível dela já sobe muito e ela não corresponde. Geralmente não corresponde. É, tu é doido, é? Eu disse para ele, quando ele veio fazer a entrevista comigo, eu peguei e disse, vai dar uma aula para mim, de 5 minutos. Na hora que ele abriu a boca, ele falou a primeira frase, pode parar. O pobre recheio falou assim, ó. Tá achando que eu não queria. Eu disse, não, porque eu sei, mas tem uma sala de aula desde 16 anos de idade. Eu não conheço professor que preste. Cara, ele quase chora, porque ele pensava que eu não ia querer. Não, mas tá contratado já. É só pelo jeito. Porque, assim, para ser professor de cursinho, não é qualquer professor. Professor de cursinho não é para quem quer, para quem pode. Eu procuro, nem sempre eu acho. Mas o meu perfil, nem sempre eu acho. O meu perfil de apresentador de TV. Então, se você tem um perfil de apresentador de TV, o resto do conteúdo eu dou um jeito com você. Claro que nem sempre eu consigo fazer isso. Mas o perfil que eu quero aqui para o curso é esse. Não está 100%, mas um dia vai estar. Tá? Então, DB bancário, 1º de setembro, tá? Aí você tem aqui, setembro julho, né? Aqui, julho. Aí o empregador fez o quê? Rapaz, se eu demitir esse cara em agosto está dentro do quê? Dos 30 dias que antecedem setembro. Eu vou pagar o quê? A indenização adicional. Eu vou demitir em julho. Aí, demissão, julho. Demissão sem justa causa. O contrato acaba aqui? Ai, jumento. O aviso prévio acaba quando? Agosto. Adivinha? O contrato acabou dentro dos 30 dias. Entendeu? Vai pagar multa. Na verdade, não é multa. É uma indenização, de acordo com... É para ser multa. Mas a lei chamou de indenização. Quem sou eu para chamar de outra coisa? Né? É indenização. Tá? Que é uma outra técnica que a gente vai aprender a usar no curso. A gente tem que usar as palavras que estão onde? Na lei súmula J. Não invente palavras. Meu amor, a segunda fase é tão fácil, que ela é mais fácil do que fazer uma monografia. Ou mentiroso. Monografia, eu só fazia ler no livro, escrever a mesma coisa com outras, na OAB nem isso é necessário. Você pode escrever a mesma palavra da lei. Não é que você vai copiar a lei,
Mas você vai usar as palavras que estão onde? Na lei. Não se preocupe com sinônimo, antônimo, binômio, nem sinfrônimo. Não se preocupe. Use as palavras que estão onde? Na lei. Se a lei disse que a indenização se trocar por multa, você não vai pontuar. Pode ser, mas na lei tem indenização. E quando o cara faz o gabarito, chuchu, ele faz o gabarito com a lei na mão, assume o OJ. Então ele vai fazer o espelho com a palavra que está lá. Então ele vai querer que esteja na sua prova a palavra que está onde? Na lei súmula OJ. É diferente, você não pontua. De jeito nenhum. Mostrar essa agora não, mostrar à tarde. Diga, meu amor. Se fosse junho, aí 30 dias, né? Aí acabaria julho, não pagaria. Lembrando que eu estou presumindo aqui que é o aviso prévio de 30 dias. E você pode ter que lembrar que ele vai até 90, né? Mas aqui é 30. Aqui para nós aqui é o aviso prévio comum de 30 dias. Perfeito? Tranquilo? Osíris, o João Pedro te mandou, o Aline te mandou aí um outro link. Porque fala com a Aline aí, porque eu pedi para eu vou encerrar esse link e vou começar um outro link. Que é o de rescisão, né? Deixa eu só avisar aqui. Pessoal do online, presta atenção. Pessoal, só um minutinho. Eu vou encerrar, não é a aula, eu vou encerrar esse link. Esse link qual é? É o 6? É o 5. E vou começar agora o link 6, que está na plataforma, que é a rescisão. Pode ficar aí, nem